E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como vocês podem ver, o videozinho de hoje é um pouco diferente. Já faz bastante tempo aí que eu não posto. Faz 2 semanas. E o motivo foi porque eu estive em viagem, né? Como vocês podem ver, eu fui ao Cairo, fui viajar pro Egito e fiquei esse tempo aí sem postar. E eu quero falar um pouco dessa viagem aí para vocês e quero falar sobre como a gente é privilegiado e muitas vezes a gente não sabe, né? Que assim, por mais que a vida seja difícil para todos, e ela é, sempre vai ter alguém em piores situações que a gente, cara. Isso eu aprendi viajando principalmente aí para o Cairo, o Egito, que é um país muito pobre comparado com o Brasil. Às vezes a gente não tem nem noção de como que é a vida no Egito, como que é a vida fora do Brasil em si. Mas nessa viagem eu fui capaz de perceber e ela me mostrou isso, né? Que apesar das minhas dificuldades, apesar de tudo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, apesar das dificuldades que eu enfrentei na vida. E a grande maioria de nós, se você já tem acesso à internet e está vendo esse vídeo, provavelmente você já é mais privilegiado ou privilegiado, né, do que muita gente. Como vocês podem ver aí nas imagens, a cidade é bem suja, tá? E aí eu tô filmando um engarrafamento. Engarrafamento não, é um cruzamento, né? Lá não tem lei, não tem nada, cara. Um passa por cima do outro. Por cima não. O incrível é que não existe acidente. Quase não vi nenhum acidente. Mas como vocês podem ver, olha aí, o cara tirou um fino. Como vocês podem ver, é tudo caótico. É muito caótico o lugar. É tudo uma loucura. Buzina pra caramba. Aí vocês já estão vendo uma vista panorâmica da cidade. Isso aí é uma mesquita que do lado direito aí, não, do lado direito não, é atrás da filmagem, é uma mesquita onde a gente subiu, né, a gente viajou em grupo, eu e a família da minha namorada. E aí tem uma torre fora dessa mesquita que você consegue ver, tem uma visão panorâmica da cidade. Você consegue ver bem como a cidade funciona. O som aí de fundo, eu vou deixar o som da minha voz mais alto, mas como vocês podem ver, as buzinas não param o tempo inteiro. Isso que vocês viram ali agora na imagem que passou é uma mesquita, essa mesquita que eu falei. E cara, é assim, é incrível a maneira que as pessoas vivem aí. Muita sujeira, muito lixo mesmo. Eu vi muita criança mexendo no lixo, muita gente grande mexendo no lixo, procurando por comida. E não quero dizer que isso não existe no Brasil, mas, cara, em escala muito menor, tá? Muito menor. Aí, nessas imagens que vocês estão vendo, é a cidade do lixo. E ela se chama assim porque é um bairro que tem ali no Cairo, aonde todo o lixo da cidade do Cairo, né, que é uma cidade aí que deve ter em média, acho que entre 6 a 8 milhões de habitantes, a cidade em si só, né, mas a região metropolitana, pegando todas as cidades ali, tem mais de 12 milhões de pessoas, é onde vai todo o lixo da, da cidade, né, cara? Então é uma reciclagem, cerca de 80% do material que vai aí para esse bairro, ele é recuperado, ele é reciclado e assim, não é essa reciclagem que a gente conhece, não, é gente mesmo, cara abrindo lixo, gente abrindo os sacos de lixo e vasculhando, separando manualmente coisa por coisa. O cheiro desse lugar é bem forte, tá? Bem forte. Isso que a gente tava no inverno aí, que fazia uma média aí de 20, 23 graus. Não chegou a fazer mais que 23 graus.
e o cheiro já era ruim. Então você imagina isso no verão, que o verão aí nessa cidade beira os 45, 50 graus. O ar da cidade é muito poluído, muito poluído. Meu nariz ficava muito seco, muito ressecado, saía sangue. Algumas vezes não saía sangue espontaneamente, mas quando eu ia limpar o meu nariz, tinha muito sangue. E isso é pela poluição da cidade. E eu consegui ver isso bem quando o avião decolou. Em cima da cidade tem como se fosse uma nuvem, cara, uma capa de sujeira, de, de poluição, sabe? Tipo uma segunda nuvem que eu digo que além das nuvens normais você consegue ver essa poluição em cima da cidade. Tem os tuk-tuk, como vocês estão vendo aí na frente. A gente andou em um desse. E por mais incrível que pareça, a gente andou em 7 pessoas, cara, ao todo. A gente foi em 5 só na parte de trás e mais 2 na parte da frente. E lá é assim, é 4 pessoas numa moto. Eu cheguei a ver 5 pessoas numa moto. Muita gente no tuk-tuk. Olha aí o carro do lado esquerdo e essa caminhoneta, como tem lixos e lixos, cara, sacos gigantescos de lixo. É um país islâmico lá, né? Ou seja, eles seguem a lei do Islã, né? São muçulmanos e árabes, né? Lembrando que um árabe não necessariamente é muçulmano e um muçulmano não necessariamente é árabe, são coisas distintas. E assim, cara, é um choque de cultura e um choque de realidade também, saber que tem gente que vive e olha ali as frutas sendo vendidas no meio desse lixo, cara, no meio dessa sujeira. É um choque saber que tem pessoas que vivem nessas condições de vida. Eu dei uma pesquisada aí e as pessoas sobrevivem lá com uma média de 100, 150 até US$ 200 por mês, né? Para fins de comparação, no Brasil é parecido a quantidade também que a gente tem, mas a gente tem uma infraestrutura muito melhor. Aí já é outro local, isso aí se chama as pirâmides de Saqqara, e essa é a pirâmide de Djoser, se eu não me engano. Ela foi a primeira pirâmide do mundo. Essa pirâmide aí ela deve ter uns 4.000 anos ou mais. Aí são as grandes pirâmides de Gizé, né? Que é a cidade, que é outra cidade, né? Gizé tá Giza, né? Tá aí do lado do Cairo, que são as famosas pirâmides, né? Como vocês podem ver, é imenso. Os blocos em si são maiores que as próprias pessoas. Aí tá a grande pirâmide, a mais famosa conhecida é essa aí da frente que vocês estão vendo. Essa que eu filmei primeiro, ela é se eu não me engano, é a segunda maior. E lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, agora já passou, mas lá atrás tem a terceira, né, que é a menorzinha. Isso tudo em volta e eram pirâmides, essas ruínas aí que vocês estão vendo, eram pirâmides. E assim, o local aí, cara, é muito legal, muito assim, é incrível, é fenomenal ver a grandiosidade, o tamanho dessas pirâmides. Só que assim, é caótico. Foi mal aí, pessoal, tive que parar aqui rapidinho. Então, como eu tava falando, é caótico o lugar, cara. Assim, é muita gente tentando te vender coisa, muita gente te abordando, sabe? Você não tem tranquilidade pra comprar as coisas. Tipo assim, não é. Por exemplo, quando você entra numa loja no Brasil, muitas vezes as pessoas vêm, né, e falam assim: ah, oi, você precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa? Você pega e fala assim: não, só tô olhando. E a pessoa te deixa em paz. Lá não é assim, cara. Lá, nego fica te mostrando coisa toda hora, fica em cima de você. Eles não falam inglês muito bem, então é bem difícil se comunicar. Aí vocês podem ver as pirâmides de outro ângulo. Essa aí é da parte de trás, já lá pela parte de cima, aonde vai lá para vista panorâmica. Lá no fundo vocês estão vendo tem a menorzinha. E
Como eu tava falando, cara, isso foi o que mais me irritou. Aí já é o pôr do sol, no finalzinho de tarde. Muito lindo, cara. As esfinges, a esfinge, né, ela nem sai, né, nesse vídeo direito, ela tá ali embaixo, ó, como vocês podem ver, ó. Só que a esfinge, ela é bem, eu esperava mais, pra falar a verdade. A esfinge é bem normal. Aí já é outra cidade, é Luxor, que fica no Egito também, mas tá aí a uns 680 quilômetros do Cairo. A gente pegou um voo de 1 hora e foi até essa cidade. Luxor, para quem não sabe, era a antiga capital do do Império Egípcio, né? E era onde se encontrava, onde se encontra a tumba de todos os nobres, os faraós e as faraós, rainhas, né? Aí são as ruas de Luxor, né? Dessa cidade. Essa casa pintada aí, ela tá pintada assim porque todo mundo que vai para Meca, né? Meca é a cidade sagrada aí da região do Islã. Quem vai para Meca pinta a casa dessa maneira aí, ó, e coloca o ano que a pessoa foi para Meca em cima da porta. Aí a gente parou para ver, a gente tava com um amigo dos pais da minha namorada que ele é arqueólogo, né? E ele trabalha com múmias, cara, literalmente. Ele escaneia, faz raio-x das múmias e tudo. Olha o carro, a quantidade de lixo que os caras levam. E foi muito legal, porque ele pôde explicar, esse rapaz ali da frente, ó, parece estar vestido com Indiana Jones. E ele explicou muito bem várias coisas pra gente. E deu várias dicas. Isso aí é um forno, parece que tá abandonado porque tá cheio de lixo em volta, mas não é um forno que eles usam pra passar pão. Aquilo ali eles fecham, tapam e tocam fogo ali dentro, cara, e fazem o pão sírio, né? Então, como eu tava dizendo, o mais chato foi isso, cara. Você não ter essa tranquilidade e é todo mundo te abordando o tempo inteiro. Aí dá pra ver as montanhas do deserto. As pessoas não te deixam em paz, cara. É assim, é cansativo, sabe? E você sai de lá, quando chega assim, ó, no quinto, sexto dia, você já tá desejando voltar pra casa. Esse aí é um templo que se chama Medinet Habu. Esse templo também aí é muito antigo. Na minha opinião, foi o mais bonito que eu vi, até pela quantidade de pessoas. Ele não é um templo que está na rota, né, de guias e de tours, então ele está mais vazio. O horário que a gente foi também ajudou bastante, que é um horário bem tranquilo, não tinha tanta gente final de tarde e a luz aí estava muito bonita, como vocês podem ver. Ele é todo pintado, cara. Pintado não, ele é todo desenhado, né, em alto e baixo relevo. E as figuras que estão aí fora, e tanto na parte de dentro, elas têm um significado, né? Heliogrifo, acho que é heliogrifo que fala, que era a linguagem do Antigo Egito. Ela tá, que são essas figurinhas aí que vocês podem ver. Isso aí são letras, né? São textos. Então, isso tudo quer dizer alguma coisa, né? E na maior parte do tempo, por exemplo, aí do lado de fora, diz muito sobre como era uma guerra, o que os faraós faziam com os derrotados nas batalhas. E a parte de dentro vai contando desde que, tipo, de tudo, cara, o que eles faziam, como era a colheita, como que era a vida, basicamente. E nas tumbas também tem essas escrituras que dizem basicamente o que a pessoa era, quem era a pessoa, o que ela fazia. E as tumbas eram feitas pela própria pessoa, né? Ela já começava a fazer a tumba dela muito antes dela morrer. Essas figuras aí que eu tô falando, ó, como vocês podem ver, elas são feitas em baixo relevo, né? Tipo, é uma escritura dentro da muralha. E o que eu não sabia e o que me deixou bastante impressionado, como vocês podem ver ali no teto, é que era isso aí, era tudo pintado, cara. Ou seja, tinha a cor, isso não era essa cor desértica e essa cor marrom. Isso era todo pintado, era tudo colorido. E o que deixa tudo muito mais incrível, cara. Tem algumas imagens aí que onde dá pra ver algumas partes coloridas, que era onde não pegava o sol, né?
e que se conservou a tinta. E o mais incrível de tudo é saber que isso aí tudo tem, cara, a média disso aí é de 4, 5 mil anos, 3 mil anos, sabe? Esse templo aí, por exemplo, se eu não me engano, ele é de 1.600 a 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, assim, muito incrível saber que essas paredes, isso tudo foi erguido há tanto tempo atrás. Vocês podem ver, é bem colossal. Aí dá pra ver, ó, o teto ali, ó, tá colorido ainda, porque como não pegava sol, se conservou bastante. E, cara, a lição, como eu disse, que eu tirei dessa viagem foi essa. Passei a valorizar ainda mais o que eu tenho, passei a valorizar ainda mais a minha vida, porque, assim, saber que tem pessoas que vivem como eu vi gente aí vivendo no Egito e pessoas, crianças pequenas, assim, ó, cara, da idade da minha filha, até mais novas na rua, pedindo dinheiro, sabe? Toda suja, mais suja mesmo. No Brasil, olha que eu já viajei pelo Brasil, mas eu nunca vi nada disso. Já vi criança pedindo e criança vendendo coisa, mas nunca vi o estado que eu vi. Aí, aí as pessoas chegam a comer lixo, cara, literalmente. Aí em cima, como vocês podem ver, tá bem colorido, tá bem bonito, cara. É muito incrível esse templo, ele é incrível. E como vocês podem ver, esse senhor de chapéu ali, ele que é o especialista em múmias aí, ele literalmente trabalha numa escavação, escavação de Djibouti, Djihouty. Se vocês pesquisarem isso aí no Google, vocês vão achar. Ele trabalha aí nessa escavação, eu fui lá, a gente foi lá, né? E a gente teve uma explicação incrível, entrou lá, eu vi uma pulseira, assim, eu podia tocar. Não podia tocar, né? Mas ela tava centímetros na minha frente. Uma pulseira de 4 mil anos de couro. Eu vi uma sandália também que devia ter uns 3.800 anos. Uma sandália de couro incrível. Essa estátua aí é muito louca, cara. Como vocês podem ver, só tinha a perna dela. Mas, ó, vocês repararem, em alguns lugares ainda se conservou as cores. E aí eu tentei dar uma focada que essa parede aí também estava pintada, ó. Mais pra frente no vídeo, eu vou estar mostrando uma tumba, a tumba de Senefer, que foi outro faraó, que ela sim se conservou bastante as cores, porque como era uma tumba, estava embaixo da terra. E na tumba dá pra ver bem, mas muito bem mesmo, como eram as cores. Aí essas colunas aí também conservou um pouco mais as cores. E assim, cara, a viagem é incrível. Para quem é brasileiro, a moeda deles é mais valorizada em relação à nossa. Então vai ser barato, mas ao mesmo tempo não vai ser tão barato, porque eles cobram tudo mais caro para turista. Então você tem que estar negociando, sabe? Por exemplo, várias vezes a gente ia pedir táxi, quanto que dá? O cara ia lá e falava, são libras egípcias, né? O dinheiro deles. São 400 libras egípcias. Aí eu ia lá e falava para ele, não, eu te pago 200. E é assim, cara, você tem que negociar porque eles sempre vão cobrar 3, 4 vezes a mais. E por mais que você negocie, você ainda vai pagar a mais. E não é via de regra, mas geralmente tudo que eles pedem para você, aquilo que, claro, a gente foi em algumas lojas, por exemplo, que tinha escrito quanto que era, quanto que custava as coisas, né? E nesse caso não dava para negociar muito, porque já era barato. Mas a maioria dos lugares, essa é a parte de fora do templo, já com o sol batendo, muito lindo. A parte de, quer dizer, a maioria dos lugares é metade do preço que você tem que baixar. No caso, se alguém te pede 800 libras egípcias em alguma coisa, o valor daquilo deve ser umas 400, entendeu? E você tem que negociar, cara, porque senão. E outra coisa também que para nós brasileiros é bem comum é que lá todo mundo pede. Isso aí é um banheiro, cara. Isso aí possivelmente o rapaz que estava nos ajudando ali fazendo o guia para nós, ele falou que esse aí é possivelmente o primeiro banheiro da história. Aí, ó, essa é a tumba.
que eu tava falando para vocês. Olha como ela é colorida, cara. A tumba de Senefer. Olha que incrível que é isso, é lindo demais. Infelizmente a câmera, ela não captou a preciosidade desse lugar, que por causa da luz, né? Essa câmera que eu tenho, ela funciona muito bem com luz natural, e ambientes com pouca luz ela não funciona tão bem. Então, como vocês podem ver, os templos e os lugares eram pintados, eles eram assim, eles tinham essas cores. E o mais incrível é saber que isso aí tudo foi pintado há 3.000, 4.000 anos atrás, e as tintas ainda se conservam, né, cara? Se você usasse uma tinta de hoje em dia, uma Souvenir, por exemplo, aí, cara, daqui 30 anos a tinta já ia ter se desgastado toda. E aí os caras usavam tinta vegetal, tinta mineral, naturais, né? E elas se conservavam. E todos esses desenhos, cara, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Nada tá ali simplesmente por estar. Entendeu? Tudo tem um significado. Aquela flor ali que vocês viram o faraó cheirando é a flor de lótus, que significa, tem um significado, tinha um significado especial, né, na mitologia deles. Aí são pessoas trazendo oferenda, e é incrível, cara, é muito incrível. Então, como eu vinha falando, aí a gente tá saindo da tumba, eu gravei para vocês terem noção de quão profundo era. Eles têm, o que é em comum para nós brasileiros é que eles têm essa mania de pedir gorjetas. Se pede gorjeta para tudo. Aí, por exemplo, a gente foi e quando a gente saiu, por mais que a gente já tinha pagado o ingresso, o cara fica ali pedindo gorjeta. E eles são carudos, velho. Você às vezes dá 1 euro, os caras pedem dois. Até as crianças na rua, tá? Eu, por exemplo, dei 1 euro para um menino na rua e ele queria mais, ele falou assim, dois, eles ficam pedindo. Aí eu filmei um pouco da área das tumbas aí, ó, saindo para filmar o horizonte. E eu achei muito incrível essa paisagem, né, cara? Para nós brasileiros isso é muito incomum. Como vocês podem ver, tem quase uma fronteira ali onde está tudo verde e aonde é deserto. Aí, aí foi quando a gente pegou o tuk-tuk, cara. Como vocês podem ver, tem dois ali na frente. E aí atrás não dá pra ver a minha namorada e a irmã dela. Mas a mãe dela tá ali também e o pai dela tá ali. A gente tá em 5, cara, mais os dois da frente, ou seja, a gente tá em 7 nesse tuk-tuk. Num carro é difícil de colocar 7 pessoas, aí a gente conseguiu colocar 7 pessoas. Foi muito legal essa experiência, a gente usou bastante tuk-tuk, é bem barato. Aí eu filmei o pôr do sol, porque assim é incrível o pôr do sol na África, né? Quem não sabe, o Egito está ali no chifre da África, né? Na parte norte, noroeste, eu acho, ali da África, em volta do rio Nilo. E um pouco das casas, de como é a arquitetura e o lugar. Aí, como vocês podem ver, já está bem verde, porque a gente estava chegando perto do Nilo. Que eu não sabia, mas é o único. Aí eu tentei filmar todo mundo, dá pra ver só a mãe da minha namorada e a irmã da minha namorada e eu. Porque o pai dela tava esmagado ali no meio e não deu pra ver ele direito. Aí a gente chegando já na casa onde a gente estava hospedado, que era tipo um riad, né? Uma casa autêntica árabe, cara, muito linda, muito doida. Eu queria filmar, mas não deu tempo, infelizmente. A correria, a gente não parava, a gente acordava cedo, saía pra passear e voltava à noite. E acabou não dando tempo de eu filmar a casa, que era muito incrível. Esse aí é um pouco do bairro, um bairro bem local. Quase não se vê turista aí, cara. Eu fui para umas áreas que, assim, bem difícil ter turista. Então, esse bairro aí, por exemplo, a imagem também não ficou tão boa, porque já estava mais escuro e a câmera precisa de luz, bastante luz para ela gravar bem. Esse aí é um bairro bem tradicional, bem local, como vocês podem ver, não tem turista na rua, cara. Então eu fui para locais assim bem incomuns. Vocês vão encontrar bastante vídeos aqui no YouTube de gente indo pro Egito, mas é assim, no Cairo,
indo ali nos museus, sabe, filmando o mercado local lá, que é o Canyon Calile. Mas dificilmente você vai encontrar algum vídeo de alguém caminhando ou indo. Deve ter, mas provavelmente deve ser gringo. Aí o cara tava me oferecendo um negócio. Eles te oferecem coisa o tempo inteiro, cara, pra comprar. Até o que não tem, eles oferecem. Vai ser bem difícil você encontrar alguém, principalmente brasileiro, que tenha ido em um local assim e gravado. Alguns mitos, né, cara? Eu vi muito um youtuber aí famoso comentando que é difícil filmar, eles não deixam filmar. E cara, ninguém me falou nada, nada, ninguém me falou nada e eu filmei muita coisa, tá? Devo ter uns 50 GB de arquivo. Ninguém me disse um A por filmar. E eu fui com o pé um pouco atrás. Eu tinha visto o vídeo de um youtuber aí bem famoso, o cara viaja pra bastante lugar e ele desceu o cacete no Egito. Só que assim, claro, tem as diferenças culturais, cara, mas não foi nada do que o cara me dando um oi ali pra nós. Não foi nada do que eu imaginei que ia ser. Acho que as pessoas, por terem um choque cultural muito grande, elas não compreendem que é outro país, é outra cultura. Outra coisa muito louca foi a que para nós é uma mesquita, que para nós é bem comum, é que, cara, em determinados horários você começa a escutar a oração e nos altos-falantes das mesquitas e eles começam a orar em árabe. Isso é bem incomum, mas assim, eu gostei muito, achei muito legal, bem diferente, cara, bem incomum. Foi uma experiência em tanto. E para quem gosta de viajar, para quem gosta de ver coisas diferentes, eu recomendo, tá? Mas assim, já vá preparado que é um choque, porque é um lugar bem diferente, cara, bem diferente. E as diferenças culturais são gigantescas com o Brasil. Aí eu tava com a camiseta do Brasil, cara, e todo mundo reconhecia. Tava com a camiseta do Ronaldo, aí ó, do pentacampeonato. E muita gente reconhecia e vinha para mim, falava o nome dos jogadores brasileiros, vinha Neymar, Romário, Ronaldo, Rivaldo. Isso foi bem legal, cara. E o pessoal gosta bastante de brasileiro mundo afora. Isso é uma coisa que eu posso dizer toda vez que eu falo que eu sou brasileiro. As pessoas me tratam muito bem. Isso é um muro de barro, cara. Eu filmei porque eu achei muito louco. Literalmente argila, barro misturado. E é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar aí vocês com mais imagens. Com mais imagens aí desse lugar que é incrível. Uma viagem muito louca e isso que eu tenho a dizer pra vocês é valorizem, cara. Valorizem o que vocês têm, valorizem o que vocês conquistaram, seu templo de Hatshepsut, que era uma faraó. E, cara, valorizem, porque aí eu vi que tem gente que vive com muito, 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 muito menos do que qualquer brasileiro médio tem. E as crianças super felizes, as pessoas super felizes. Então, a gente tem demais e não se dá conta disso. Demorou? Deixa aquele like se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse formato aí de vídeo. Não é aquele formato que vocês estão acostumados, onde eu dou uma refletida, que eu falo aí das minhas ideias, mas volte e meia vocês vão ver vídeos de viagens aí aqui no canal, porque eu gosto de postar bastante o lugar que eu vou e todo lugar que eu vou eu tento tirar uma reflexão, um ensinamento. E o ensinamento dessa viagem que eu tirei foi esse aí que eu falei pra vocês. A gente é privilegiado e não sabe, cara. Grande maioria de nós. E comenta aí, cara. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dica de algum lugar que você gostaria de ver, algum lugar em comum que você nunca viu. E a gente gosta muito de viajar e de ir para lugares bem incomuns, eu diria. E de fazer um turismo mais
local, tradicional, sabe? Não simplesmente ir aonde todos os turistas vão. Como vocês podem ver, eu fui em muito lugar que é turístico aí, por exemplo, tava cheio de gente. Mas ao mesmo tempo a gente foi na Cidade do Lixo, onde tem pouquíssima gente. A gente foi no nesse bairro tradicional aí, a gente caminhava a pé por dentro desse bairro. Teve um outro bairro em Luxor que eu não filmei também porque era de noite. Muito legal. E é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer para realmente conhecer o país, conhecer as pessoas e ver tudo como realmente é. É nóis, rapaziada. Um abraço e até o próximo vídeo.